Oi, Felipe, tudo bem? A prof vai mostrar aqui algumas dicas de como você pode fazer para colorir com lápis de cor. Também dá para ser com a Copic, tá? Mas nesse caso eu vou te mostrar com lápis de cor, que esses lápis são os mais comuns que a gente tem em casa. Então, em caso de não ter canetinha, a gente pode utilizar os lápis. Então, aqui eu peguei as cores básicas do Naruto. Aqui são alguns outros estudos que nós estávamos fazendo. Então, a primeira etapa é dar uma suavizada no desenho, para não mostrar as linhas que a gente fez, tá? Então, eu clareei. Não vou clarear muito para não ficar muito claro aí no vídeo, mas quanto mais você conseguir clarear no seu trabalho, melhor. E na sequência, então, é só pegar uma lixa de unha, tá? Aqui eu peguei uma lixa de unha simples. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Você pode raspar a ponta do lápis na lixa, e esse pozinho que sair, você pega um pincel mais básico, e aí com o pincel, aqueles mais simplesinhos mesmo, aqueles que geralmente a gente não ocupa mais para pintura, porque são muito duros, a gente faz o seguinte, joga esse pozinho aqui em cima, então no caso da pele aqui, e aí na sequência eu vou colorir um pouquinho mais. Caso não tenha aquele tom de rosa, pode ser inclusive com o vermelho. Aqui. E assim evita de ficar marcado. E no pescoço um pouco mais. Caso não tenha o pincel, pode ir com o dedo mesmo. O que passar não tem problema, se ir nos olhos também não faz mal. Depois a gente só apaga os excessos, tá? Feito isso, a gente vai então começar a trabalhar um pouco os detalhes. Então, vou pegar o vermelho um pouco mais embaixo da ponta do lápis para realçar a sombra do rosto sobre o pescoço. Aqui nas laterais também um pouco de sombra. Nesse caso, como o Naruto é um desenho mais simbólico, a gente tenta deixar mais marcada a sombra. Em outros casos, como esse aqui que eu fiz, eu já comecei mais escuro e fui clareando, ó, não deixando tanta marca. Ok? Aqui, então, eu posso deixar aquela linha mais nítida na orelha. Então, não coloco muita pressão. Bem de leve. Aqui. Agora, um pouco de sombra aqui em cima. Pescoço todo, bem mais escuro. E aí, aqui no cabelo, então, simples, né? O amarelo. Aqui eu também poderia utilizar a técnica da raspagem, né? Se eu não quiser que fique essas marcas do lápis. Mas para evitar de ficar essas marcas, é bom trabalhar assim, ó, mais em círculos, ó. E aí, vou dar uma aceleradinha aqui para o vídeo não ficar tão extenso. Depois disso, então, a gente começa com a sombra do cabelo, aqui também, amarelo. Também, no caso deles, são linhas mais marcadas. Eu tô usando lápis de cor aquarelável, mas pode ser lápis de cor comum. A diferença do aquarelável é que ele tende a ser mais macio do que os outros, né? Então, mais, caso prazeroso, toque sobre a superfície do papel. Aqui, se não me engano, aqui também tem um pouco de sombra.
aqui. Aqui. Então, note que eu comecei primeiro com as cores mais claras, né? Comecei, e também pelo que tá mais embaixo, no caso, a base do rosto. E aí, agora eu comecei com o amarelo, para depois ir com o laranja. Aqui ele também tem o cabelo. Aqui. Outro lado, mais laranja. Opa. Aí, depois disso, então, a gente só contorna. E... claro, os olhos aqui. Então, pego o lápis mais de pé, porque eu quero fazer que fique bem fino, né? A área é pequena, então um lápis mais de pé para pegar uma área menor no desenho. Mais força para ficar mais escuro. Ok? E aí, então, por último, a parte do preto, ó. Lápis bem de pé e vou contornando, tá? Aqui no nariz também tem uma sombra. Então, eu vou... Ok, vou ficar contornando aqui e parar o vídeo para não ficar tão extenso, tá? Então, aqui eu terminei de contornar. Aproveitei e já pintei essa parte aqui de laranja. Se você quiser fazer a parte do zíper, você pode pegar um objeto de ponta fina, pode ser uma caneta que não funciona mais, aqui no caso eu tenho um boleador. E aí, você faz o desenho que você quer do zíper. Na sequência, pode pegar o lápis de cor preto e pintar, ó. E aí, vai ficar a marquinha ali onde você apertou mais com o boleador do zíper, né? Então, aqui, esse contorno eu fiz, então, todo com o lápis de cor. Você poderia também ter pego pode pegar uma canetinha, que é melhor. No caso do lápis de cor, é bem importante que a ponta esteja bem fininha. E, como eu comentei antes, pegar bem de pé o lápis, tá? Porque muitas vezes a gente comanda um movimento e vai para o outro, se a ponta não tá bem do jeito que a gente quer, tá? Então, aqui tem a parte de cima ali da faixa. Também pode pintar, isso aí é tranquilo, ó. Novamente, tô fazendo em círculos. Aqui. E ele tem umas camadas de um cinza mais claro. Então, vou começar o mais clarinho aqui. Depois um cinza médio. E um cinza mais escuro aqui no final. Então, coloco um pouco mais de força sobre o papel. E aqui o símbolo. Bem rapidinho. Aqui. E novamente, então, o contorno. Tá? Então, revisando, a gente começa com cores mais claras, até ir para as cores mais escuras. Que aí facilita de a cor escura não manchar a cor clara. Aí, aqui em cima também. Claro que daria para detalhar mais, fazer mais detalhes, né? Para realçar mais, mas tá bom. O importante é que eu mais queria mostrar para você como fazer a pele de uma forma que fique mais lisinha, com essa técnica de raspar a ponta do lápis e jogar o pozinho ali em cima e trabalhar com o pincel, tá? Aqui também, mesmo que a gente não trabalhou com raspando, a gente pode, com o pincel, apertar um pouquinho, ele fica mais natural. A pintura daí não mostra muito a textura do papel, tá bom? É isso. Aí, quando você for colorir algum dos seus trabalhos, pode mandar para a prof dar uma olhadinha, tá bom? Um abração, até mais!